Está conosco ao vivo o senador Alessandro Vieira, que é integrante da CPI. Senador, muito obrigado por atender o Band News. Eu que agradeço pelo espaço. Boa noite. A palavra da moda é narrativa, né? Tem a narrativa, pelo que disse lá na primeira reportagem que o senhor acompanhou, da história das rachadinhas. Tem a narrativa da questão do contrato da Covaxin. Vou aproveitar que o senhor além de senador, é delegado de polícia. É narrativa ou tem fato já na mão de alguém, tanto de um caso quanto de outro? A preocupação com narrativas é mais para quem está aí tentando fazer campanha antecipada ou coisa parecida, né? O que nos interessa são os fatos. Os fatos são gravíssimos. Em várias negociações a gente encontra problemas variados, especificamente quando a gente fala da Covaxin. A gente tem uma negociação que é mais rápida do que as outras, que tem um preço mais elevado e esse preço aumenta de um momento para o outro sem nenhum tipo de contestação do governo brasileiro. Você tem interferência de uma empresa intermediária, o que não acontece com as outras vacinas, e tudo isso é muito fora do padrão e está sendo investigado pela CPI. E aí você soma agora com essa outra situação que envolve essa empresa da VAT, onde aparentemente, para resumir, a gente tem um encontro entre estelionatários daqui e de fora com eventualmente um grupo de corruptos do Brasil. Essa participação do líder, a possível participação nesse caso, em um desses casos, no caso da Covaxin, do líder do governo na Câmara, fez com que ele fosse hoje, nesse final de semana, ao Supremo Tribunal Federal, dizendo eu quero depor. E a CPI iria fazer o depoimento na semana passada, mas desmarcou. Por que isso está acontecendo, deputado, senador? O depoimento de qualquer pessoa que vai ser testemunha ou vai ser investigada, ele é marcado, agendado, de acordo com o interesse da investigação, não com o interesse da pessoa. Então, com todo respeito ao deputado Ricardo Barros, ele será ouvido pela CPI, mas no momento em que a CPI entender que é necessário esse motivo. No momento, a gente está trabalhando com pedidos de quebra de sigilo, com troca de informações referentes a investigações que já estão em andamento. Isso tudo tem que ser analisado, tem outros depoimentos que estão na frente, e depois certamente será ouvido o deputado para prestar os seus esclarecimentos. Depoimento ou documento? O que é mais importante hoje em dia numa CPI? Documento, sem sombra de dúvida. O depoimento é importante para trazer indícios, para trazer uma ponta de prova, mas a prova em si ela vem através do documento, que, enfim, supera qualquer tipo de fala que você possa ter ali de uma pessoa que está tentando esconder a verdade. Isso já aconteceu várias vezes ao longo da CPI. A gente viu o senador Heinz dizendo ali, isso vai acontecer, ele usou o termo narrativa, até o dia 25. O senhor acha que deve ser prorrogado esse prazo? Eu não entendo exatamente o que o senador Heinz está referindo. A gente vai ter a apuração da CPI, eu espero, por mais de 90 dias. Já existem assinaturas para a prorrogação da CPI. Não é uma escolha do presidente, é uma obrigação constitucional, regimental. Acionei hoje, juntamente com o senador Jorge Cajuru, o Supremo Tribunal Federal, para que novamente lembre o presidente da Casa, o senador Rodrigo Pacheco, da sua obrigação. E ao longo desse prazo, certamente ele vai conseguir mostrar esses fatos tão importantes para que, ao final de contas, órgãos de controle e o próprio eleitor possa fazer seu juízo de valor. Senador, o senhor chegou agora há pouco a Brasília, né, vindo de Sergipe, e o anúncio, pelo menos, era que o senhor iria, com relação à história das rachadinhas, propor uma CPI para esse caso também. O senhor chegou a fazer essa formalização ou ainda não? Sim, já foi apresentado o requerimento para uma CPI das rachadinhas. São fatos relevantes, fatos graves, anteriores ao exercício do mandato do presidente da República, que devem ser apurados. Quando você não tem essa capacidade de apuração, essa forma de apuração em outros órgãos, mais ainda tem importância a instalação de uma CPI. O Brasil precisa saber a verdade sobre esses fatos tão relevantes e que apontam, infelizmente, para uma prática que é de peculato, ou seja, alguém que se aproveita da sua função de funcionário público para se apropriar de recursos, no caso, seriam parcelas de salário de servidores. Uma CPI precisa ter um fato definido. Qual que é o fato definido que o senhor está indicando para ser investigado? É o caso rachadinhas do Congresso Nacional na Câmara ou esse caso específico envolvendo o ex-deputado? É um caso específico. É um caso específico dentro do período do mandato do então deputado federal Jair Messias Bolsonaro. É nesse sentido que nós temos notícias já repetidas na imprensa e hoje, particularmente, uma matéria mais longa, inclusive com áudios que apontariam o envolvimento do então deputado federal nesse tipo de prática criminosa, pela qual seu filho mais velho, Flávio Bolsonaro, hoje senador, também responde a processo. É preciso trazer muita luz para iluminar toda essa situação.
Para a gente encerrar, senador, o presidente da República não pode ser investigado neste momento ou o processo não pode correr por um fato que é anterior ao mandato dele. A CPI pode investigar o presidente mesmo assim? O que o texto constitucional fala é a possibilidade de responsabilização, ele não trata de investigação. Então, o entendimento que temos, juntamente aqui com o setor jurídico, é de que pode ter investigação, mas a denúncia por um eventual crime, ela tem que aguardar o final do exercício do mandato. Imagino que o senhor acha que quanto mais cedo for feita a investigação, menos provas podem sumir. Essa é a lógica? Exatamente. Você não pode ter uma denúncia desse tamanho e não ter nenhum tipo de apuração. Ao fazer logo o processo de investigação, você garante a prova, você preserva a prova, dá direito aos brasileiros de conhecer a verdade, e o processo criminal, se for o caso, um processo criminal acontece depois do encerramento do mandato do presidente da República. Senador Alessandro Vieira, membro da CPI da pandemia, volte sempre. Muito obrigado por tê-lo aqui. Obrigado, até a próxima. Boa noite para o senhor.